Essa semana apareceu mais um vídeo de OVNI, né? E dessa vez foi na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. Não sei se você assistiu, mas tem um vídeo rodando aí nas redes sociais, falando, mostrando algumas luzes piscando no céu e também alguns posts falando de uma peça que caiu ali na cidade. Enfim, né? Sempre que aparece algo assim, muitos acabam perguntando: e a Bíblia, ela fala de OVNIs e ETs? Olha, o que eu posso dizer é que de OVNI até que não fala não, mas de ET fala bastante. Assista o vídeo que eu te explico. Olá, eu sou o Otávio, seja bem-vindo ao canal e vamos falar de ETs. Eu recebi alguns vídeos desse incidente aí lá em Magé, no Rio de Janeiro, e eu falei, eu vou comentar sobre isso daqui. Mas antes, nós temos que diferenciar OVNI de ET. Por quê? Geralmente as pessoas ouvem falar OVNI e já acham que está falando de ET. Vamos lá. OVNI significa objeto voador não identificado. Ou seja, qualquer objeto que esteja voando e não é identificado é um OVNI. Isso não significa que todo OVNI ou que todo objeto voador não identificado seja de fora do planeta. Apenas é um objeto voador que não foi identificado. Já a palavra ou a expressão, né, ET é uma abreviação de extraterrestre. Aí sim, quando se fala em ET, está se referindo a algo fora da Terra. E se você não é um ET, aproveite aí para clicar no like, certo? Vamos fazer esse vídeo chegar lá em Marte, para os marcianos assistirem. Olha, eu sempre achei suspeito esses vídeos de OVNIs, né? Porque nunca tem uma imagem perfeita. Você já reparou isso? Aliás, eu quero que você deixe aí a sua opinião nos comentários, porque é bem legal. Eu gosto de ouvir opiniões diferentes. E eu estava aqui pensando. Pensa comigo aí. Se existisse mesmo vida fora da Terra, como dizem através desses vídeos e dessas luzes que aparecem piscando, imagina o seguinte, esses ETs, eles viajariam aí bilhões de quilômetros, né? Sairia lá dos seus planetas longínquos. Afinal de contas, a ciência consegue mapear, já mapeou nosso sistema solar praticamente completo, né? Então, eles teriam que estar muito além do nosso sistema solar. E aí esses ETs viajariam esses bilhões de quilômetros só para aparecer no céu em alguns lugares à noite, né? E dar uma voltinha e desaparecer. Ora, seria o que isso? Para quê? Seria um reconhecimento, um primeiro contato? E tem mais, e a nave? Que tipo de combustível usa? Tem que ser uma tecnologia muito avançada, não é? Porque para viajar bilhões de quilômetros, você tem que considerar que ele vem e volta. Olha, nessa semana aí, por causa desses vídeos que apareceram aí, esse assunto ficou em alta novamente, né? Agora, se você vai pesquisar a respeito desse assunto e procura em sites de notícias, como eu fiz, você vai ver que não houve nenhum registro das autoridades, né? Os meios de comunicação foram atrás, perguntaram para as autoridades, e não tem informação, nem na aeronáutica, nem na marinha, nem na PM lá da cidade e nem na própria prefeitura de Magé, que negou qualquer ocorrência desse tipo. Mas, quem acredita, vai dizer que, é claro, né, as autoridades estão escondendo. Eu pessoalmente não creio que seja possível esconder uma coisa desse tipo, né? Principalmente na época que nós vivemos, onde todo mundo tem um celular, onde todo mundo está doido, né? Com um anseio de sair com uma novidade. Eu não creio que um assunto desse tipo conseguiria ficar encoberto por muito tempo. E eu pesquisando também sobre isso, eu vi um vídeo de um rapaz que ele foi até lá na cidade onde supostamente caiu esse objeto. E ele foi nas ruas perguntando para as pessoas, ele foi gravando e perguntando para as pessoas da cidade, mas ninguém sabia explicar sobre o ocorrido. Uns diziam, eu ouvi falar e tal. Eu vou deixar o link aí na descrição, e aí se você quiser você assiste. A verdade é que nada foi confirmado até agora, né? E por hora não passa de mais um vídeo viral. Mas a questão é a seguinte, esse vídeo aqui, esse canal, é sempre para falar de assuntos relacionados à Bíblia e ao cristianismo. Então a pergunta é, e a Bíblia? Fala de OVNIs e ETs? Bom, com relação a OVNIs, só tem um verso na Bíblia que geralmente, aqueles que querem defender que a Bíblia fala de OVNIs, então só tem esse verso que dá a entender
essa possibilidade de interpretar ali como sendo um OVNI. Está em Ezequiel, capítulo 1, do verso 15 ao 21. Depois você vai lá e lê para você ver. Eu não vou pôr o verso aqui porque eu quero que você vá lá e lê. Pega a Bíblia, né? Tem muita gente que gosta de ficar nos vídeos e tudo prontinho, mastigado. Não, pega a sua Bíblia e vai ler, né? É muito mais útil do que eu jogar o texto aqui para você. Aproveita e lê outras coisas. Mas ali em Ezequiel, o que nós temos é uma visão de Ezequiel. Não tem nada a ver com objetos voadores físicos. Então, esse verso, né, essa passagem não serve para defender que a Bíblia fala de OVNIs. Agora, sobre ETs, ou seja, extraterrestres, que não fazem parte dessa terra, bom, aí a Bíblia fala muito, tá? Sim, a Bíblia fala muito sobre ET. Ora, é muito simples. Deus habita fora desse planeta e lá também estão os anjos, tanto os anjos bons quanto os anjos maus, né, que são chamados de demônios. Então, sim, existe vida extraterrestre. Aliás, Paulo fala de nossa luta contra as forças espirituais da maldade. Lá em Efésios, capítulo 6 e 12, e eu não vou colocar o texto aqui novamente, é para você ler. Efésios, capítulo 6 e 12. Pega a sua Bíblia e leia, aproveita e lê o contexto todo, onde ele está falando sobre a necessidade de nós colocarmos a armadura de Deus, exatamente por causa dessa luta. E ele diz que essa nossa luta, essa batalha que nós temos que travar, ela não é contra sangue e carne. Né? Sangue e carne, nesse verso, significa coisas desse mundo, dessa natureza. Não é contra seres humanos que nós estamos lutando. E ele diz que nós lutamos contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6 e 12, vai lá ler. A Bíblia está repleta de passagens falando de ETs, mas não são marcianos, verdes, de olhos grandes, não é? Segundo a Bíblia, as manifestações de ETs, e eu reconheço que tem muita gente que fala que viu realmente coisas e que eu não estou aqui para desmerecer ou para duvidar da sinceridade dessas pessoas. Tem realmente situações que parecem complicadas da gente explicar, mas sejam como for, essas que talvez sejam reais não passam de manifestações de demônios, de anjos caídos. Porque, meu querido, para nós foi criado este mundo que nós vivemos. E Deus se relaciona conosco na pessoa de Jesus nesta existência, neste plano terrestre. Portanto, biblicamente falando, se a gente usa a Bíblia como regra, não existe outra existência além da nossa e da existência divina, onde está Deus e os anjos. E se existir, entenda o que eu estou dizendo, eu vou repetir. Se existir outra existência, ela não tem relação nenhuma conosco e não foi revelado para nós. Ou seja, pelas fontes que nós dispomos, biblicamente, só existe o que Deus nos revelou. E se existir então em outro lugar ou outra coisa, ele não nos revelou. É isso que nós temos para defender. Pela Bíblia, nós não temos outras existências. Mas com certeza, né, ainda vai aparecer muitos vídeos como esses, como já existem muitos outros. E como eu falei, eu reconheço que existem relatos que nós não conseguimos explicar. Tem coisas que são realmente bem estranhas. Mas todos os vídeos que se falam de ETs e de OVNIs são de pouca qualidade. Não dá nem para ver direito o que é que está sendo filmado. E a maioria, eu vou repetir aqui, a maioria são montagens de computador. São vídeos, na verdade, feitos para viralizar. É a busca por likes e views. Né? É a geração youtuber, é a geração rede social. Visibilidade. Quanto mais bizarro, quanto mais curioso, mais likes, mais views, mais fama. Olha, eu fico com as informações que nós temos na Bíblia. Só existe esse plano terrestre onde nós vivemos, que Deus criou, este planeta, e existe o lar eterno do Senhor e todo o universo que Ele criou. Se existe vida em outros lugares, Ele não falou para nós. Deus, o Criador, não nos revelou isso. O que nós sabemos é que existe esse plano terreno e que nós temos uma relação direta com o Deus Criador deste planeta. E que existe sim os anjos que estão a serviço do Deus Criador. E eles
se manifestam, hora ou outra, nesta terra. Temos diversos exemplos disso. Tanto anjos bons quanto os demônios. Eles têm acesso e, hora ou outra, se manifestam neste nosso plano. É só isso que eu tenho para dizer. Com relação a esses vídeos, acredita quem quiser.